presente sessão, primeiro colocando em a votação da ata da sessão anterior. Se os colegas estiverem de acordo, será considerada aprovada. Hoje, nós temos aqui 2 recursos na pauta do dia. Ambos o primeiro da relatoria do desembargador Norival Santo Tomé e o segundo da relatoria do desembargador Leandro, e depois nós temos em mesa alguns procedimentos, inclusive sobre a listagem para o concurso dos cartórios, né? Então, eu vejo aqui presente também Amanda, boa tarde, doutora Amanda, deve estar acompanhando, né? Aline, suposto, boa tarde, a Aline, Kerner Godin, deve ser advogado também, né? O doutor, boa tarde, Luiz Roberto também, boa tarde. Esse primeiro aqui, esse aqui, desembargador Santo Tomé, inclusive, chegou até na hora, porque na semana passada, deve estar chegando, foi na terça-feira, deve estar chegando para Vossa Excelência hoje, mais tardar amanhã, um pedido de informações sobre esse julgamento. Eu vi que estava na pauta, mas eu encaminhei para Vossa Excelência, porque aí, talvez for o caso, Vossa Excelência, se terminar o julgamento hoje, já junta até o acordo, o voto, para a gente informar sobre esse recurso. De Caldas Novas, Marco Aurélio de Almeida Moraes, recorrente, recorrido, cartório de registro de imóveis, primeiro tabelionato de notas de Caldas Novas, relator, desembargador Norival Santo Tomé. Eu pergunto, Sabrina, se tem nesse aqui, se tem sustentação oral. Presidente, não tem pedido de sustentação, desculpa, senhor Norival, não tem pedido de sustentação oral, e o advogado do recorrente, ele atravessou uma petição acessória, alegando a exceção de impedimento da juíza da comarca. O desembargador Norival já está ciente. Não, aí é com o eminente relator. Eu passo a palavra, então, ao eminente relator. Eu fui surpreendido agora com a notícia dessa petição, alegando impedimento da juíza lá de primeiro grau. E eu acho prudente, senhor presidente, adiar o julgamento. Primeiro que eu não tenho o teor dessa petição, não sei o alcance dela, se ela poderia realmente, no caso, ser julgado, causar alguma nulidade. Então, eu acho que a prudência recomenda que fique adiado esse julgamento. A próxima certo. Aí, Sabrina, a próxima sessão é quando, Sabrina? Porque aí, desembargador Santo Tomé, então, como está, nós temos que retornar para o CNJ esse esclarecimento. Sim. Ele pediu um prazo lá, que estabelecesse um prazo. Eu estou perguntando, porque precisamos constar na informação a data da próxima sessão. 19 de abril, presidente. 19 de abril. Então, nós vamos falar, desembargador Santo Tomé, que em decorrência de uma petição nova, em cima da hora, né, que foi adiado para que o eminente relator possa examinar os termos dessa petição para a próxima sessão. Aí eu vou, se Vossa Excelência puder, nesta informação que está lá, o PROAD deve ter chegado hoje de manhã, ou vai chegar agora à tarde, porque aí eu já respondo para o CNJ desses termos, viu, desembargador Santo Tomé? Então, perfeito. Fica adiado por dia 19/4 esse julgamento. Eu passei para a Divina também, mas eu passei pelo... Certo. O segundo, o recurso administrativo, comarca de Aparecida de Goiânia, recorrente Maria Elias Melo, juiz de direito diretor do foro daquela comarca, relatoria do desembargador Leandro Crispim, com a palavra. Tem sustentação, Sabrina? Não tem, presidente. Não tem sustentação. Não. Certo. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Leandro Crispim. Pois não. Boa tarde a todos que estão nesta sessão virtual. Boa tarde. Aqui, comarca de Aparecida de Goiânia, recorrente a Maria Elias Melo, recorrido ao juiz de direito da comarca de Aparecida, diretor do foro. É uma apuração
de uma prática de irregularidade na averbação da matrícula imobiliária pela delegatária, registro de imóveis tabelionado 1º de notas de Aparecida de Goiânia. Por essa irregularidade, ela foi processada perante a diretoria do Foro de Aparecida e, ao final, ela restou sancionada foi apurada a falta e ela recebeu uma punição de uma repreensão. Ela, a cartorária, vem por este recurso administrativo, ela pretende a reforma dessa decisão. Ela entrou com este recurso, relatando não a falar em inflação disciplinar, que a recorrente não agiu de má-fé, que houve uma interpretação extensiva e diversa realizada pelo julgador. Diz que não há nenhuma prova de irregularidade da recorrente pelo fato de indicar condenação da reclamada em atos a ela atribuído. Foi exercido o juízo de retratação, foi mantida a decisão. E no meu voto, o que está ocorrendo? Eu estou reconhecendo a prescrição. Eu examinei percussientemente os autos e vejo a incidência em matéria de ordem pública atinente à prescrição, na qual deve ser reconhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição. Eu registro que, segundo precedência aplicada, o Estatuto do Servidor de Goiás, aos notariais e registradores, com contagem do prazo prescricional, já que a matéria não é prevista na Lei 8.935 de 95. Insta a registrar que, não obstante o Estatuto do Servidor Público Estadual tenha sofrido alterações, sendo alterado, regido pela Lei 20.756, de 28/1 de 2020, no presente caso, aplica a lei anterior, porque é a lei da época dos fatos. E desta forma, senhores, sucintamente, eu estou balizando aqui os prazos e entendo que extrapolou o prazo de 3 anos, que normatizava para essa punição de repreensão, e diante desse contexto eu estou aqui reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade da recorrente pela ocorrência da prescrição. Estou julgando prejudicado o mérito recursal. Então, o eminente relator, reconhecendo de ofício a prescrição, que é insuperável, né, existindo a prescrição, e julga prejudicado o recurso. Eu vou à colheita dos votos dos colegas, do colegiado. Desembargador Norival. Está desligado, desembargador Norival. Ah, sim. Eu estou acompanhando o eminente relator, enquanto se tratando de prescrição, não demanda muita exame, não, né? Então, efeito do tempo no processo. Isso. Eu também acompanho o desembargador Maria das Graças Reck. Esse prazo foi contado da data da portaria do processo até a sentença, sim. Isso, né? Desembargador, aqui, considerando a data da portaria, 14/6/2006, até a aprovação da sentença, 4/9 de 2019, transcorreram 3 anos, 2 meses e alguns dias. Certo, acompanho. Desembargador Nicomedes. Também acompanho. Desembargador Anderson. Também acompanho, presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho, presidente. Desembargador Alain. Acompanho, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, prescrição declarada, recurso prejudicado, né, desembargador Leandro? Por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator. Vamos agora à pauta em mesa.
É uma petição requerente da doutora Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, interessado doutor Decildo Ferreira Lopes, relatoria do eminente esmagador Alain Sebastião de Sena Conceição. Doutor Decildo, o assunto solicita a doutora Doraci que seja substituído na função de coordenador do Sejusc da comarca de Goianésia. Com a palavra, o desembargador Alain. Senhor presidente, na sessão passada, eu fui relator de 2 casos assemelhados ao objeto julgamento. É um requerimento formulado pela doutora Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade. O requerimento está vazado nos seguintes termos. Tendo em vista o relevante trabalho realizado com extrema dedicação e competência pelo eminente juiz Decildo Ferreira Lopes, como coordenador do 1º Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania da comarca de Goianésia, desde a data de instalação do referido centro, em 8 de julho de 2013, até a presente data, e ainda como coordenador regional, pelo período de 1 ano e 1 mês, solicita a Vossa Excelência seja procedida a devida anotação em seu dossiê. Foi proferido despacho na movimentação 1, arquivo 2, sendo determinado o encaminhamento da solicitação sua para o Conselho Superior da Magistratura. Senhor presidente, é a mesma situação dos 2 anteriores. Trata-se de elogio. Nenhuma atuação relevante que não seja enquadrada dentro dos relevantes serviços prestados pelo magistrado. De forma que eu não estou enxergando, senhor presidente, nenhum mérito considerado excepcional, apenas cumprimento de obrigações que todos nós estamos submetidos na condição de julgador. De forma que eu trago aqui novamente, senhor presidente, precedente dessa corte, o Conselho, Gerson e desembargador Nicomedes. E, ao final, senhor presidente, meu voto manifesto pelo indeferimento do requerimento ante o não preenchimento dos requisitos previstos no inciso 2 do artigo 20 do regimento interno deste Tribunal de Justiça. É assim que eu estou votando, senhor presidente. Na mesmo sentido daquela votação da sessão anterior, o tema foi repetido 2 vezes na sessão anterior, o eminente relator desembargador Alain traz uma embasada fundamentação na mesma direção. Eu consulto por os colegas se alguém tem alguma observação a fazer ou estão todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo também. Então... Também estou, né, presidente? Eu também tive um caso, né, na sessão passada que acabou comungando o mesmo entendimento. Então, acompanho. Por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, pedido indeferido. Vamos ao próximo. Da relatoria do desembargador Leandro Crispim, Corumbá de Goiás, prefeito do município de Corumbá de Goiás, requerente interessado, doutor Levine Raja Gabaja Rastiaga. Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, caros colegas, é a mesma situação do julgamento anterior do desembargador Alain. É uma petição de elogio endereçada pelo prefeito municipal de Corumbá de Goiás. Na sessão passada, nós tivemos 2 casos semelhantes com relação ao mesmo magistrado, doutor Levine Raja Gabaga Artiaga. Aqui, o prefeito manda esse ofício falando pelo serviço prestado dele, pelo referido magistrado ao longo de 10 anos, tendo desempenhado um papel de reconhecimento pelas autoridades locais, indispensável para a comunidade, e acrescenta o compromisso dele e a dedicação à magistratura e à comunidade local. E como o desembargador Alain, estou fazendo o mesmo entendimento. Aqui na minha emenda ficou assim, resumido. Elogia a atuação do magistrado, celeridade e qualidade da prestação jurisdicional, anotação do dossiê funcional, artigo 20,
Inciso 2º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Goiás, mérito excepcional não comprovado, indeferimento. Embora a celeridade e qualidade de prestação judicial do magistrado elogiados são dignas de referência por esta Corte, não entoa o mérito excepcional de acordo com a literalidade do artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Em outras palavras, o rigoroso cumprimento dos deveres inerentes à magistratura mediante a prestação judicional afinada ao devido processo legal e à razoável duração do processo é o que se espera de quem veste a toga. Eu estou, desta forma, indeferindo este pedido. Também o eminente desembargador Leandro Crispim, da mesma forma que o desembargador Alana, no requerimento anterior, fundamenta que não há nenhuma situação ensejadora do acolhimento do pleito, como já é posicionamento desse colegiado. Eu ouço dos colegas alguma observação? Estão todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo, eu também estou de acordo. Eu também estou de acordo. Então, pedido de anotação indeferido, de anotação de elogio indeferido, nos termos do voto do eminente relator, por unanimidade. O próximo aqui é um recurso administrativo, um embargo de declaração e recurso administrativo embargante. Kerner Carlos Ferreira Gondim, que eu vejo aqui. Boa tarde, senhor Kerner, está assistindo. Embargado, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, relatoria do eminente desembargador Norival Santomé, que tem a palavra. Embargo de declaração, né, senhor? Isso, embargo de declaração. Aqui o embargante, ele opõe embargo de declaração contra um acordo que negou o provimento ao recurso administrativo que ele manejou e manteve a pena de demissão lavrada pelo vice-presidente desse tribunal com a acolhida do parecer exarado pela comissão processante. Só que o fundamento, cuida isso aqui, de embargo de declaração. Ele sustenta que a omissão recairia no fato de o Conselho não haver enfrentado todas as manifestações aradas pelo senhor perito e ainda assim deferiu o pedido de nulidade da gravação, a qual entende se tratar de um único embasamento para a sua condenação. Como se vê, ele está incursionando sobre o mérito da decisão, não é a tônica dos embargos, não é nenhuma daquelas situações que o desembargador Maurício chama de oco, né? Omissão é contradição, obscuridade. Então, nós não estamos diante dessa situação. Eu estou dizendo, cito aqui as hipóteses previstas no artigo 1022 do cabimento dos embargos e que ele não consubstancia, que é a hipótese aqui que ele invoca, é crítica ao ofício judicante, é o que ele está fazendo. Eu digo que não teria manifestado sobre todas as indagações, além do fato de não se tratar da mídia original, que é a mídia que ele junta não é original, mas reclamaria a realização de nova perícia, dessa vez sobre o áudio original. E o julgador, como é pacífico, não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. E nessa cena, senhor presidente, eu estou acrescentando aqui que a mídia que ele invoca como razão para sustentar os embargos de declaração não foi a única evidência corroborar para a pena de demissão, mas também o extrato telefônico daquela serventia que apontam diversas ligações para o Sindifisco, todas fora do horário em que o diretor da Contadoria Judicial
se encontrava no departamento. E fazia solicitação de gratificações, era uma peita, né, para fazer o trabalho que era o ofício dele. Eu trago aqui lições de Teodoro Júnior. Os embargos não visam a reforma do acórdão. E dessa corte aqui eu trago do desembargador Fausto Moreira Diniz, embargo de declaração na apelação civil, omissão e contradição inexistentes, que é a hipótese dos autos, também do desembargador Luiz Eduardo de Souza, no mesmo sentido. E eu, concluindo, eu digo aqui que o visto que desafia os aclaratórios é do julgado por ele mesmo, quando as proposições inconciliáveis consistem na afirmação e na negação simultânea de algo, jamais contradição com a lei, jurisprudência ou com o entendimento da parte. Então, estou rejeitando a míngua desses vícios, eu estou rejeitando os embargos de declaração, senhor. O eminente relator rejeita os embargos de declaração por entender que não tem nenhuma daquelas situações ensejadoras de acolhimento dos embargos. Eu, votando, eu acompanho. Desembargador Maria das Graças Reck. Mesmo voto. Desembargador Nicomedes. Eu acompanho. Desembargador Anderson. Acompanho, presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho. Desembargador Alain. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Leandro. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, embargos de declaração rejeitado. Muito obrigado, senhor Kerner Gondim. Vamos, na sequência aqui da pauta, o número... Desembargador Nicomedes, eu vou deixar só as impugnações por último, tá? Porque vai exigir mais um pouquinho. Eu vou aqui já pular, desembargadora Maria das Graças Carneiro Reck é a relatora, requerente Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, juiz, como juiz auxiliar da Corregedoria, Sérgio Dias dos Santos Júnior, diretor de correição e serviço de apoio da Corregedoria, interessado. Com a palavra, eminente relatora. Trata-se de uma petição, né, objetivando elogio para colocar no dossiê desse servidor. Quem endereçou foi o doutor Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, que é terceiro juiz, né, auxiliar da Corregedoria, encaminhou para o desembargador Kisleu com o intuito de lançar no dossiê do servidor Sérgio Dias dos Santos Júnior, diretor de correição e serviços de apoio, elogio formal decorrente da sua atuação técnica diligente e célere na elaboração da minuta de atualização do regimento interno da Corregedoria Geral de Justiça. Esse pedido contou com um parecer favorável, né, do juiz corregedor, e ele consta aqui, como a fundamentação, o seguinte: conforme constou no parecer tal, cuida-se, sem sombra de dúvida, de fato demonstrativo de mérito excepcional, tanto pela dimensão da tarefa, quanto pela eficiência e celeridade em sua conclusão, demonstrando a excepcional capacidade de organização do trabalho e de superação das dificuldades e dos obstáculos advindos da própria natureza da atualização de um regimento interno, mormente considerando o período de restrições, transformações decorrentes da propagação do novo coronavírus que estamos vivenciando e que levou toda a máquina judiciária a se reinventar para entrega célere e adequada da prestação jurisdicional, assim como para o bom funcionamento da seara administrativa. Neste caso aqui, eu estou tendo entendimento diferente de tudo aquilo que a gente julgou até agora. Eu entendo que realmente merece ser anotado esse elogio a esse funcionário no dossiê dele. Então, eu estou aqui manifestando pelo deferimento.
Desembargadora Reck, só para título de observação, depois todos os colegas podem falar, mas o que tem de diferente aí que ele fez, porque nós temos, entendendo que o juiz que trabalha muito não faz mais que a obrigação, e é a obrigação nossa. Aí o servidor que trabalha muito, colabora muito, ele é elogiado. Qual que é a diferença, desembargadora Reck? Aqui, pelo que ele demonstrou aqui, inclusive o juiz corregedor, é por isso que eu estou opinando manifestando pelo deferimento, que ele fala que é pela dimensão da tarefa. Realmente, o cargo dele seria diretor de correição e serviço de apoio. Então, ele atuou, né, nessa atuação técnica, né, diligente e célere na elaboração da minuta de atualização do regimento interno da Corregedoria Geral de Justiça. Eu entendo que essa adequação do regimento interno não é fácil, né? Então, mas fica a critério, a minha sugestão seria pelo deferimento, mas fica a critério dos meus colegas em relação a essa questão. Pelo período que estamos passando, né, essa eficiência, diligência, e porque esse ato que ele praticou não entendo que é um pouco difícil, né, para atualizar um regimento. Mas, inclusive, desembargadora Reck, só para os colegas terem conhecimento, em breve vão chegar na Corte o regimento interno do Tribunal e o COGEG, o novo Código de Organização Judiciária, que isso vem de longe, passando pela comissão, vários colegas aqui já atuaram na comissão nesse ponto, é um assunto complexo e vários servidores também estão atuando, mas eu não tenho intenção porque faz parte, eles estão lá, eles são assessores, são etc, etc. Então, mas eu queria só colocar isso, porque para os colegas refletirem, cada um tem sua opinião sobre. Se quiser algum colega participar do debate, pode ficar à vontade, colegas. Presidente, desculpe, pois não. Nicomedes, o Sérgio é um excelente servidor, cumpre com desenvoltura as funções dele, mas o que ele faz é nada de excepcional, de extraordinário. É um grande servidor, como quase todos são lá na Corregedoria. Eu acho que o desembargador França tem razão. Nada diferente que possa ensejar uma decisão dessa corte diferente da que a gente tem decidido. Presidente. Pois não? Até para corroborar com o debate, né, cumprimento a desembargadora Maria das Graças pela minuta do voto, mas são duas observações. A primeira, eu também tive um processo na última sessão relativo a um pleito, né, de um magistrado que teria, em tese, trabalhado na formalização daquele convênio. Naquele momento, nós entendemos que faz parte do labor, né, do magistrado, do servidor, e faz parte do nosso munus público essa tarefa também, né, a mais, caso instado a realizar. E é óbvio que é outra esfera. Eu, quando era procurador, integrei várias comissões de regimento, de lei orgânica, de leis estaduais, e era função natural do meu exercício profissional e funcional. Então, assim, eu quero corroborar com o entendimento do que eu estou vendo no entendimento do Conselho, que também não é passível da anotação. Já adianta até meu voto, se for o caso. Então, vamos então à colheita do voto. Desembargadora Reck, aí vem o desembargador Nicomedes. Já manifestou, mas votando agora, desembargador Nicomedes. Eu fico até com pena, porque é um excelente servidor, mas essa é a missão dele. Então, eu sou pelo indeferimento, até por uma questão de coerência com os demais julgamentos que já fizemos aqui. Certo. Desembargador Anderson já adiantou o voto, né? Desembargador Anderson já manifestou, nesse sentido também do voto do desembargador Nicomedes. Desembargador Zacarias.
Presidente, também eu acho que é interessante nós mantermos esse mesmo entendimento, as situações idênticas, né? E parece que essa aqui também é uma situação idêntica àquelas que nós já analisamos anteriormente. E, em razão disso, embora reconhecendo o trabalho louvável do servidor, mas eu acho que não é o caso também de se reconhecer um mérito excepcional, como diz o dispositivo do regimento interno. Então, também estou entendendo que não é caso de deferimento, não. Desembargador Alan. Senhor presidente, até por uma questão de coerência, senhor presidente, eu manifesto no sentido dos 3 processos que coube a minha relatoria. Eu acho que, a partir do momento que o servidor é designado para determinadas atribuições, o que é que nós podemos esperar? Ele cumpra a missão com zelo, compromisso e muita dedicação. É o normal de todo servidor que tem responsabilidade com seus compromissos. Como disse, fugir dessa rotina, acho que também, eu não estou enxergando, senhor presidente, com a máxima vênia da posição da desembargadora Reck, qualquer mérito excepcional no sentido de justificar o registro do elogio no seu dossiê. Eu, por uma questão de coerência, eu acompanho a divergência. Desembargador Leandro. A desembargadora Reck, quando ela fez o voto dela, ela já deixou aberto ao colegiado que, né, ela iria jogar a decisão na mão do colegiado. E o colegiado tem feito essa análise com bastante cuidado, né? Não que ela não tenha feito análise com cuidado. Então, de forma que, mantendo a coerência do colegiado, penso que devemos indeferir o pleito. Desembargador Norival. Presidente, uma das preocupações quando nós vamos outorgar algum título, alguma comenda, um elogio que requer uma atuação excepcional, nós devemos cobrar a efetividade dessa expressão excepcional, sob pena de nós, o que seria o pior dos mundos, banalizarmos o título, a honraria. E se nós fizermos, aqueles que receberam o título anteriormente, por razões justificáveis, eles próprios vão desconsiderar, não, esse título mesmo é um título banal, não é? Todos estão recebendo. Eu me lembro, numa dessas legislaturas passadas, eu era amigo de um deputado e eu também era amigo de uma pessoa, um médico. E esse deputado falou que ia prestar uma honraria para ele, não sei se era uma comenda, se era um título. Ele falou, não mexe com isso não, não preciso mexer com isso não. Quer dizer, aquilo lá estava banalizado, não significava nenhum prestígio, né? E nós não podemos permitir que ocorra isso aqui no seio do tribunal. A efetividade ao vocábulo, o prestígio ao vocábulo excepcional, ele tem que ser reverenciado, né? Essa excepcionalidade? Sim. Se não há excepcionalidade mesmo, coisa que está muito fora do comum. Se não há razão para a outorga dessa honraria. Então, eu acompanho divergências. Com todas as velhas. Tudo bem, o desembargador. As velhas, a desembargadora. Não, eu coloco pelo indeferimento. Eu tinha olhado na ótica da justificativa do juiz corregedor, mas eu indefiro. Tudo bem, eu concordo. Tá? E aí, desembargadora Reck, a gente sabe do cuidado que Vossa Excelência tem nos julgamentos e respeitamos seu ponto de vista, mas como o desembargador Leandro mencionou, Vossa Excelência mesmo no começo já trouxe a matéria para o colegiado, né? Assim, com essa abertura.
Então, se Vossa Excelência reflui, fica por unanimidade, então, nos termos do voto da eminente relatora, pedido de anotação de elogio indeferido por unanimidade. Muito Tudo obrigado. bem. Coloca o meu voto. Aí vamos aqui agora, desembargador Nicomedes, é o último, invertemos aqui, o penúltimo e o último, agora é o último, número 6, Corregedoria Geral da Justiça, impugnações da listagem de serviços extrajudiciais. Está aqui a responsabilidade da douta Corregedoria, o desembargador Nicomedes Domingos Borges. Na sessão passada ou retrasada, algumas para trás, esse colegiado homologou a lista de serventias vagas, que é uma fase para o concurso. Nós estamos esperando só essa definição para o concurso, de lançar o edital. O CNJ está cobrando também. E aí aconteceram algumas impugnações, foram por eminente relator, e ele trouxe hoje para nós, né, desembargador Nicomedes, observando, né, Sabrina, que todos os impugnantes foram intimados, notificados pessoalmente, por e-mail, por telefone e também pelo diário, né? Exatamente. Com a palavra, então, eminente Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Nicomedes Domingos Borges. Então, conforme explicou o nosso presidente, essa lista foi homologada aqui, né, pelo Conselho e, em seguida, surgiram algumas impugnações. São coisas simples, algumas justas, outras não. Como o CNJ tem cobrado muito a homologação dessa lista, e o voto é muito longo, eu tive o cuidado de enviar a todos o relatório e o voto, para que isso vai me possibilitar fazer um resumo, né? E vocês poderão compreender, porque já estão de posse do voto, mas se surgir qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, eu vou direto ao ponto, né? As impugnações, começando pela comarca de Bela Vista de Goiás, que, pelo decreto judiciário número 1283/2020, publicado no Diário do número 3020, em 2/7/2020, foi declarada a vacância do registro de pessoas jurídicas, títulos, documentos, protestos e tabelionato, segundo de notas, com atribuição de registro de imóveis da comarca de Bela Vista de Goiás, em face do falecimento do titular, Joanilson de Moraes e Souza, ocorrido em 25/6/2020. Circunstância essa que ensejou a necessidade de adequação da estrutura do foro extrajudicial aos termos do que prescreve o artigo 10, parágrafo 3º da Lei Estadual 13.243/98, passando a unidade judicial ter a seguinte organização: a. Tabelionato de notas, de protesto, de títulos, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos, e b. Registro de imóveis, de registro de título e documentos, civil das pessoas jurídicas e civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas. Em análise do PROAD número tal, verifica-se que, por meio da portaria número 28/2020, evento 25, o juiz diretor do foro da comarca de Bela Vista de Goiás determinou a reestruturação do foro extrajudicial nos moldes acima delineado, promovendo ainda a transmissão do acervo referente às atribuições do tabelionato de notas que se encontrava na serventia sob a responsabilidade do delegatário falecido para a serventia mencionada anteriormente na linha A, acima. Razão pela qual não se justifica a manutenção
da observação ora questionada. Diante desses esclarecimentos, razão assiste às associações quanto à retificação do campo observação para excluir a expressão reservado protesto até a vacância, referente ao tabelionato de notas de protesto de títulos, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos da comarca de Bela Vista de Goiás e, consequentemente, incluir na listagem de serventias vagas o registro de imóveis, de registro de títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da comarca de Bela Vista de Goiás, com data de vacância ocorrida em 25/6/2020. Vamos, então, às comarcas de Campos Belos e Pontalina. A ANOREG Goiás informa que a observação reservado o protesto até a vacância significa que a competência que precisa ser transferida está inserida nas atribuições de um delegatário vitalício. Ressalta que houve equívoco na listagem homologada, alegando que não há motivação para constar a expressão reservado o protesto até a vacância nos referidos cartórios, pois não há delegatórios titulares nas comarcas, vez que todos os responsáveis são interinos. A argumentação esta que não procede. Entretanto, estes fundamentos não merecem prosperar, eis que não condizem com a realidade, tendo em vista que, em consulta ao sistema extrajudicial eletrônico, verifica-se a existência de delegatários titulares em exercício nas comarcas em epígrafe, aos quais deve permanecer reservado o direito à prática dos atos de protesto, até a vacância das respectivas serventias. Antônio Silvino Ferreira da Frota, registro de pessoas jurídicas, títulos, documentos e protestos, tabelionato, segundo de notas e escrivania, segundo do cível, com atribuições do registro de imóveis e do registro civil das pessoas naturais, da comarca de Campos Belos, decreto do governador do estado de Goiás, de 11/8/1987. Maria Alice dos Reis e Souza Faria, registro de pessoas jurídicas, títulos, documentos e tabelionato segundo de notas, com atribuição de registro de imóveis e do registro civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da comarca de Pontalina, cumprimento à decisão proferida no recurso administrativo número 300, sendo expedida a apostila da presidência deste tribunal em 28/12/1988. Sendo assim, não há necessidade de retificação da listagem de vacâncias para retirar a expressão reservado o protesto até a vacância, referente ao tabelionato de notas de protesto, de títulos, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos da comarca de Campos Belos, bem como do tabelionato de notas de protesto, de títulos, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos da comarca de Pontalina, face à existência de titulares em exercício, com atribuições que contemplam a aludida atribuição, a qual lhes é garantida até que ocorra a vacância da serventia. Desembargador Nicomedes? Ou não? Vamos fazer o seguinte, como são alguns pontos, vamos já votando esses pontos, assim que for sendo
votados. Então, Vossa Excelência já votou 2 pontos, né? É o primeiro de Bela Vista, que está incluindo, né, aquela serventia de Bela Vista, com a data de vacância ocorrida em 25/6, que foi a primeira, né? E esta agora em relação a Pontalina e Campos Belos, mantendo, porque tem o direito adquirido lá, tem o titular, enquanto não vagar. Então, eu já vou colocar em votação esses 2 pontos para a gente já ir eliminando já essas questões. Eu indago dos colegas se alguns têm alguma observação a fazer, como votam. Eu particularmente penso que está bem colocada aí a solução dada pelo eminente corregedor. Eu ouço os colegas. Alguma observação ou estão de acordo com esses pontos? De acordo. De acordo, né? Também. Então, por unanimidade, já fica acolhido o voto do eminente relator nesses 2 pontos. Pode seguir, desembargador Nicomedes. Vamos agora ao Distrito Judiciário de Faina, comarca de Goiás, quanto à impugnação do tabelionato de notas de protestos de títulos, tabelionato e oficialato de registros de contratos marítimos, de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas e civil das pessoas naturais e de interdições delas, com reserva do registro civil até a vacância do Distrito Judiciário de Faina, comarca de Goiás. A alegação é que ele está efetivamente provido pelo senhor Deusimar Dimas de Freitas Pimenta, decorrente a pedido de remoção, deferida à unanimidade de votos em 10/6/1988, pelo Pleno do Tribunal de Justiça goiano, tendo a decisão sido comunicada pelo ofício número 804/88, de 14/6/1988, portanto, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo que o Tribunal de Justiça somente providenciou a edição do Decreto Judiciário número 1199/88, em 1º de dezembro de 1988, com publicação em 9/12/1988. Com isso, sua nomeação foi apostilada em 14/12/1988. Necessário tecer considerações. Em cumprimento à decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, no pedido de providências número 861, o Tribunal de Justiça, por meio do Decreto Judiciário número 525/2008, determinou o afastamento de todos os interinos que assumiram as serventias extrajudiciais sem concurso público após a Constituição de 88, sendo inserida entre elas a serventia do Distrito de Faina. Por meio de decisão liminar proferida em 1/4/2014, confirmada por sentença prolatada em 17/8/2018 pelo juízo da 13ª Vara Federal de Brasília, Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária número tal, foi declarado em caráter definitivo o direito do senhor Deusimar Dimas de Freitas Pimenta à titularidade da serventia do Distrito de Faina, como também a ineficácia dos efeitos da decisão do CNJ proferida nos autos do PP 861/2008,
e do Decreto Judiciário número 525/2008, do TJ Goiás, em relação à referida serventia e ao autor. Entretanto, em consulta aos autos da ação ordinária em curso no âmbito do TRF Primeira Região, conforme espelho em anexo, verifica-se que os autos encontram-se conclusos ao relator, desembargador federal, Dr. João Batista Moreira, desde 5/4/2020, tendo em vista a interposição de apelação civil pela União Federal. Sendo assim, diante da existência de recurso interposto em face da decisão proferida pelo juiz da 13ª Vara Federal de Brasília, ainda pendente de julgamento, conforme demonstrado acima, manifestamos, contrariamente à pretensão formulada pela ATC/Goiás e pelo senhor Deusimar Dimas de Freitas Pimenta, quanto à exclusão da serventia extrajudicial inserida no item 60 da lista de vacância. Então, não pode ser provida, devendo constar tão somente que o tabelionato de notas, de protesto, de títulos, tabelionato, oficialato, de registro de contratos marítimos, de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos, pessoas naturais, interdições, tutelas, com reserva do registro civil, até a vacância do Distrito Judiciário de Faina, comarca judicial, está subjúdice. É contra essa expressão subjúdice que vem a irresignação. Mas eu entendo que sua manutenção na listragem não trará prejuízo ao atual responsável pela serventia, e bem assim eventuais concursandos, porque até o momento a permanência do senhor Deusimar Dimas de Freitas Pimenta à frente da serventia está amparada por força da decisão judicial acima referida, bem como porque se passará a constar observação específica na aludida listagem, de que, por decisão da Justiça Federal, foi reconhecido o direito do atual responsável à titularidade da delegação, havendo, contudo, recurso pendente de julgamento. Essa é a questão de Faina. Eu entendo que o concursando que, no momento da escolha, ele pode até escolher essa serventia de Faina, mas se assim o fizer, fará sabendo que tem pendência judicial. E é livre-arbítrio, mas nós não podemos deixar de constar isso também. Em desembargador Nicomedes, o seguinte, pelo que eu leio o voto aqui, Vossa Excelência leu aí, está aqui no voto, então já teve um reconhecimento do juiz de Brasília, declarando em caráter definitivo o direito do senhor Deusimar, em relação à decisão do CNJ, retirando os efeitos dessa decisão. Foi interposto um recurso, concluso ao relator, recurso de interpelação civil pela União. Olha bem, como esse concurso de cartório sempre ele é demorado e é cheio de idas e vindas, e nós temos 288 unidades vagas. Se tirar uma unidade igual de Faina, com todo respeito à Faina, ela não tem um atrativo assim como se fosse uma comarca grande. E tem um titular lá até hoje, esse recurso certamente nem efeito suspensivo, eu imagino, talvez não tenha tido. Isso aqui pode dar ensejo aí a questionamentos e recursos, etc, etc.
como nós já temos 287, tirando FAM, no exemplo, tem mais para frente, e Vossa Excelência acrescentou outro. Será que, assim, que não seria razoável, e já tem um respondente lá, um delegatário, que está metade do caminho já andado, já ganhou no primeiro grau, se deixar essa unidade de fora do concurso, assim, talvez seria para o tribunal e para o certame, e eu entendo, embora eu entenda a posição de Vossa Excelência, mas talvez seria mais razoável no sentido do que possa depois travar concurso e ir para frente por conta de uma situação dessa. E se amanhã a Justiça falar está vaga, faina, aí o Judiciário toma as providências para um outro concurso, uma outra listagem, etc. Porque o que vale para esse concurso é a listagem de hoje, a listagem atual antes do edital. Depois que publica o edital, já fica para outro. Então, eu estou pensando aqui, desembargador Nicomedes, assim, nessa direção, e na vez passada, 170 e tantas serventias vagas, o desembargador Zacarias foi até coordenou lá a escolha, né, desembargador Zacarias, a sessão de delegação, né, Vossa Excelência, ficaram lá, eu estou enganado, 130 e tantas serventias vagas que não foram providas. Ou seja, tudo indica, dependendo do número de aprovados, que faina pode ser uma das que não terão concorrentes, inclusive. E por conta dessa serventia pode travar, dificultar um concurso. Então, eu faço essa ponderação para Vossa Excelência, embora Vossa Excelência tenha a fundamentação, está no sentido correto, ao meu ver, mas por esse lado prático do concurso e dos atos da gente buscar aí a finalidade mesmo da concretização desse concurso, se não seria melhor deixar a faina de lado, já com o titular lá respondendo, com a decisão judicial, etc., e amanhã, no futuro, outro concurso acontece, quem sabe a gente seja mais pragmático nesse ponto, desembargador Nicomedes. Presidente, o problema existe e eu não podia fingir que não vi o problema, né? E por isso eu trouxe o voto nesse sentido. Mas eu acho que, em nome da celeridade, que é o que se busca, né? Até para atender o CNJ, não vejo problema nenhum em deixar a serventia de faina fora da lista também não. E daqui a pouco sai essa decisão, talvez seja confirmada, né? E se não for confirmada, aí nós teremos mais uma serventia para submeter a concurso, né? Não vejo problema nenhum. E na sequência, desembargador Nicomedes, logicamente, depois é só fazer, excluindo faina, ela está numa sequência aí altera as demais, o critério, talvez, né? Mas isso é só questão de modificação automática, né? Parece-me, né? Porque quando tira uma serventia, pode alterar as seguintes em relação a critérios, né? Tem isso. Se o senhor me permitir, eu pedi para o doutor Ricardo Dourado participar, para algum esclarecimento que surgisse nesse sentido, né? Certo. Claro, não, né, doutor Ricardo? Aí parece que se excluir faina, pode, depois é só questão de a corregedoria só adequar, talvez, os critérios para frente. Tem alguma repercussão, doutor Ricardo? Boa tarde novamente a todos. Boa tarde. A questão é essa, senhor presidente. A repercussão talvez seria grande porque ela está na posição 60 da lista de vacância. Então, teria uma modificação da 60 até a 288. Teria uma mudança talvez um pouco grande e nós teríamos que refazer a lista e trazer em outra sessão, se os senhores assim entenderem, trazer em outra sessão para aprovar a lista, porque aí haveria alteração da 60 em diante. Certo. Mas, assim, aí a consequência seria só essa, né, de refazer. Sim. Mas, primeiro, vamos ouvir, então, o colegiado,
sobre essa colocação que foi, em princípio, acolhida pelo eminente corregedor-geral, desembargador Nicomedes, de deixar a faina de fora em decorrência esse recurso lá, o doutor Ricardo, que atuou mais, lógico, a pedido do eminente corregedor, você teve condições de ver se esse recurso lá em Brasília teve efeito suspensivo ou não, doutor Ricardo? Senhor presidente, houve uma migração, igual do processo físico para o processo virtual lá. E nisso o processo físico ficou arquivado na sessão de Brasília. A gente teria que ter pedido o desarquivamento para ver essa decisão, porque no TRF só está a parte da apelação. Não teve essa... Na verdade, houve uma migração sem digitalização. Certo, mas o certo é que o senhor Delzimar hoje está à frente da serventia, né? O certo é isso. Ou Sim, seja, senhor. então se ele não tivesse liminar, ele não estaria à frente da serventia. Pois não, Zé Maduriano? Que eu vejo aqui, assim, sem querer fazer qualquer pré-julgamento, a situação dele, o direito dele é bem patente. Ele foi para essa serventia por remoção. Então, ele teve a unanimidade do Tribunal Pleno na época. Ficou faltando só o apostilamento dele. Agora, tirar ele da lista, eu acho que é bem sensato, porque ele já ganhou no primeiro grau, tá em vias de ir tá no segundo grau. Quer dizer, o direito dele está bem patente, viu? E certamente ele obteve uma tutela, porque senão o CNJ, ele está com a decisão do CNJ que mandou tirá-lo. Ele só está lá em decorrência de uma decisão judicial que o manteve lá. Mas sobre essa questão, desembargador Anderson. Bom, eu confesso que eu ainda quero me debruçar na competência da Justiça Federal para esse pleito aí. Não, é porque ataca a decisão do CNJ. Aí o Supremo tinha uma discussão se era no primeiro grau ou se era no Supremo. Aí chegou o entendimento no período que era no primeiro grau mesmo, essas ações ordinárias. Por isso que foi no primeiro grau e foi para o TRF o recurso, né? Perfeito. Presidente, eu penso com a prudência, né, que somos julgadores, e seria de bom alvitre, e deixo aqui também a minha manifestação de acolher a sugestão de Vossa Excelência, de que se abstraia, né, faina da relação desse momento, haja vista que se encontra subjúdice, e vamos aguardar o trânsito em julgado da decisão. Então, sigo o opinativo de Vossa Excelência. Aí que foi já encampada pelo eminente corregedor-geral da Justiça, né? Desembargador Zacarias. Presidente, inicialmente eu fiquei propenso a acompanhar o voto do corregedor naquela primeira situação, porque ele já fez a observação de que os concorrentes a esse cartório estariam cientes de que o cartório, essa vaga, estaria subjúdice, né? Então, a meu ver, estaria preservado aí o direito do senhor Delzimar. Mas, de qualquer forma, existe uma decisão do Tribunal de Justiça que é anterior àquela data, né, que a remoção poderia se dar, aqui nesse caso. A questão aí é só que o decreto que foi publicado posteriormente, né? O apostilamento. O apostilamento, né? Então, eu acho razoável que permaneça o delegatário lá, tendo em vista essa situação, né? Desembargador Alain. Senhor presidente, eu acolho também a sugestão de Vossa Excelência. Eu acho que até uma forma ser prudente e no sentido de evitar
possíveis transtornos no futuro. Às vezes, alguém se habilita do concurso, é aprovado e depois questiona judicialmente seu direito ou não àquela escrivania. Então, eu acho prudente e acolho a sugestão de Vossa Excelência. Desembargador Leandro Crispim. Presidente, eu já tinha me manifestado antecipadamente, né? Eu reafirmo o que, seguindo a orientação aí que o senhor ditou, né? Eu reafirmo pela retirada dessa serventia. Desembargador Norival. Presidente, quando eu estava na Procuradoria, o desembargador deve lembrar, tivemos um caso lá, um colega chamava Alexandre, procurador do Estado, ele fez concurso para o cartório de registro de imóveis de Uberlândia. Ele foi antes do desembargador Anderson, né, ter galgado a Procuradoria, foi antes. Pois bem, ele fez o concurso, foi aprovado. Na época existia alguma perplexidade com relação à aplicação dos 70 anos, a compulsória, e esse que era o titular lá foi afastado porque teria completado 70 anos, então entrou na expulsória. Mas questionou judicialmente que aquilo não se aplicava a ele, porque ele não era servidor, ele era um delegatário, por aí. E esse colega deixou a Procuradoria, fez o concurso, passou lá e estava exercendo plenamente as prerrogativas, as atribuições do cargo lá. Eis que, então, o Supremo Tribunal deu ganho de causa para o antigo titular. E ele, que era procurador anteriormente, foi afastado e não virou nem mais procurador e nem mais titular do cartório. Ele tentou depois um novo concurso para a Procuradoria e não foi bem sucedido, não passou. Depois ele acabou falecendo em virtude de uma doença grave. Eu estou dizendo isso porque eu não vejo, com todas as N's, nenhuma contaminação ao concurso com a permanência dele. Se vier a observação que ele está subjúdice, está litigioso, quem fez o concurso não está ignorando. Se ele ganhar, tudo bem. Quem passou o eventual aprovado no concurso não vai ser atingido, não. Ele já sabia que ele estava disputando uma coisa incerta. Né? Então, se não há perigo na permanência dessa serventia no concurso, e como não vejo nenhum perigo, eu acho que não há razão suficiente para afastá-la do concurso. É o meu ponto de vista. Eu já externei aqui, o desembargador Nicomedes até já acolheu, visando o andamento do concurso de uma forma prática e sem maiores questionamentos. Então, eu também voto no sentido da exclusão desta serventia. Desembargadora Reck. Também voto pela exclusão, porque pode haver problema depois no concurso, aí atrapalha mesmo. Acho que é pela exclusão, sim. Certo. Então, por maioria de votos, o desembargador... Aí, desembargador Santomé, se nós estamos aqui, lógico, um colegiado, e Vossa Excelência tem todo o direito de votar divergente, ter um entendimento divergente, mas, logicamente, vai ter que certamente registrar depois o voto, né, porque é um julgamento colegiado, né? Sim. O importante é que avancemos nesse concurso, porque faz já 6 anos aí que está esperando esse segundo concurso, porque a verdade também, eu não, assim, na parte prática, como que vai colocar
uma escrivania, uma serventia no concurso, se tem um apostilamento do tribunal, se tem uma decisão favorável, uma sentença cujo recurso não tem efeito suspensivo, nós não podemos, do meu ponto de vista, como colocar uma serventia em concurso se ela não está vaga. Ela só vai estar vaga, hoje ela não está vaga, ela está provida com a sentença judicial sem efeito suspensivo, tanto que o Sr. Deusimar é titular da serventia. Então, eu só fazendo essa observação, então, aí para a sequência depois, embargador Nicomedes, já fica a lista, tem os outros pontos, mas nós temos a lista, nós todos, está nos autos. O fato de mudar o critério simplesmente vai ter a sequência normal e natural, não precisa da lista voltar aqui para ter nova votação. Ela já fica aprovada no final, dependendo do andamento, mas só por esse motivo de ter sido acolhida e excluída Faina, o cartório de Faina, é só a corregedoria no voto que vai ser, no acordo que vai ser lavrado e inserir a lista que foi homologada dos termos que foi homologada por esse conselho. E aí o critério mudando para frente é simples alteração de critério que o conselho, ao meu ver, ao final, nós vamos colocar também em votação, porque não altera em nada. Nós podemos, se era promoção ou remoção, investe pela sequência natural, porque a lista é uma sequência. Tirou um, altera os demais e o colegiado, se ao final homologar com esta pequena alteração, com acordo junto à nova lista. Então, não precisa, doutor Ricardo, ao meu ver, nova sessão para homologar a lista. Tanto que em votos colegiados a gente julga e o relator depois junta o voto, junto o acórdão, né? Assim que se faz. Então, nesse ponto de Faina, então, fica excluída Faina da listagem. Pode seguir, desembargador Nicomedes. Vamos, então, à comarca de São Luís de Montes Belos. Associação dos Titulares de Cartório do Estado de Goiás, requerendo a inclusão na relação geral de vacâncias da serventia extrajudicial, do tabelionato de notas, de protesto, de títulos, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos da comarca de São Luís de Montes Belos, sob a alegação de que a serventia encontra-se atualmente sob a responsabilidade de interino, até o seu efetivo provimento por concurso público. Não vislumbramos obstáculo ao acolhimento da pretensão, porque desprovida de delegatário titular, devendo ser observado como parâmetro para a data de vacância a data de trânsito em julgado da sentença na ação civil pública número tal, qual seja 25/3/2015, em cumprimento ao despacho número 1432/2016 da Presidência. Então, São Luís de Montes Belos. Todos de acordo aí, presidente? Aí está só mudando a data da vacância, isso, né? Todos de acordo, colegas? Porque está observando o trânsito em julgado de uma sentença judicial. Isso. Né? Então, por unanimidade, de acordo. Pode seguir, desembargador. Comarca de Piranhas. O pedido da ATC é de retificação do item 120, registro de imóveis, de registro de títulos e documentos civil das pessoas jurídicas e civil das pessoas naturais e interdições e tutelas da comarca de Piranhas, com atribuições de protesto, reservado o registro de imóveis até a vacância, para excluir a expressão com atribuições do protesto, sob a alegação de que essa competência pertence a outra serventia da comarca, sob a responsabilidade
de delegatário titular, deve-se consignar que a serventia extrajudicial antiga, que possuía entre as atribuições o serviço do segundo tabelionato de notas, exerceria temporariamente as funções do protesto até a sua vacância e consequente extinção, em conformidade com a segunda parte do parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Estadual número 13.243/98. Observa-se que a serventia que se encontra vaga é o registro de imóveis de registro de títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da comarca de Piranhas, a qual foi instalada em razão da reestruturação do foro extrajudicial em decorrência da vacância da serventia Clarice Gabinete. possuía os serviços do segundo tabelionato. Oi, estou na sessão do conselho, eu te ligo daqui a pouco. Logo, as atribuições do protesto pertencem ao registro de imóveis e tabelionato primeiro de notas, que neste momento encontra-se sob gestão de delegatário titular. Oportuno registrar que, por meio do relatório de inspeção número 129/2019, irregularidade número 02, objeto do PROAD número tal, esta Casa Censora constatou in loco que a serventia do registro de imóveis, de registro de títulos e documentos civil das pessoas jurídicas e civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas estava praticando atos de protesto, sendo que esta atribuição pertence ao registro de imóveis e tabelionato, primeiro de notas, esta estrutura anterior. Em análise aos autos mencionados, instado a manifestar sobre as irregularidades descritas no referido relatório, o diretor do foro da comarca de Piranhas informou que foram adotadas todas as orientações e medidas de saneamento, evento 57. Sendo assim, em relação ao questionamento em análise, razão assiste à parte impugnante para retificar a relação geral de vacâncias, com a consequente exclusão da expressão, com atribuições de protesto da serventia, do registro de imóveis e registro de títulos e documentos civil das pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da comarca de Piranhas. Então, Piranhas é isso aí. Está excluindo atribuições de protesto que constou da listagem porque está sob a responsabilidade de outra serventia, né? Então, eu indago dos eminentes pares, estão todos de acordo? De acordo. De acordo, de acordo. Então, por unanimidade, alterada a listagem nos termos do voto do relator, eminente corregedor-geral da Justiça, nesse ponto. Pode seguir, desembargador Nicomedes. Quanto ao Distrito Judiciário de Três Ranchos, integrantes da comarca de Catalão, a ATC requer a inclusão na lista de vacância da serventia do tabelionato de notas, de protesto, de títulos, tabelionato e oficialato de registro de contratos marítimos, de registro de imóveis, de registro de títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas, Distrito Judiciário de Três Ranchos, integrante da comarca de Catalão, em razão do falecimento do delegatário titular, senhor Enoque Teixeira de Carvalho, no dia 3/12 de 2020. Deve-se observar que a listagem das serventias vagas, ora impugnada, levou em consideração as serventias
declaradas vagas até o dia 12/2 de 2021. No presente caso, embora noticiado o falecimento do delegatário titular, senhor Enoque Teixeira de Carvalho, ocorrido no dia 3/12 de 2020, no momento da elaboração da listagem, não tinha sido editado o decreto judiciário de declaração de vacância nos termos da portaria conjunta número 76/2019. Nota-se que a vacância da serventia somente foi declarada por meio do decreto judicial número 695/2021, publicado no Diário da Justiça 3.185, em 5 de março de 2021. Diante disso, deve ser incluída na lista de vacância da referida serventia, tendo como parâmetro a data do falecimento, em 3/12 de 2020. Aí, né, desembargador Nicomedes, o que aconteceu foi atraso, o procedimento, né, de comunicação, depois o decreto da presidência, comunicação à corregedoria, que chegou lá na corregedoria depois da listagem anterior, né? Por isso que Vossa Excelência está apenas atualizando em decorrência de um falecimento agora formalizado, né? Exatamente. De 3 ranchos, todos de acordo, colegas? A matéria nesse ponto é muito tranquila, né? Então, por unanimidade, acolhido esse ponto do voto do eminente relator. Pode seguir, desembargador Nicomedes. Em relação à impugnação da ANOREG-GO relativa à uniformização dos registros civis das comarcas de Goiás, Itumbiara e Ipameri, em especial os cartórios 236, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da cidade de Goiás, e 258, Registro Civil de Pessoas Naturais da primeira circunscrição de Itumbiara, e 262, Registro Civil de Pessoas Naturais da primeira circunscrição de Ipameri, para constar a cumulação com o tabelionato de notas, a fim de que o candidato, na hipótese de escolha da serventia em concurso público, possa verificar se há acumulação no momento de sua escolha. Vale ressaltar que o artigo 51, parágrafo 1º, da Lei Estadual número 13.644/2000, ao modificar a organização judiciária do Estado de Goiás, possibilitou que as serventias de registro civil de pessoas naturais, quando constituírem serviço isolado e autônomo, possam exercer as atribuições do tabelião de notas, tabelião e oficial de registro de contratos marítimos. Neste contexto, revela-se pertinente a sugestão da ANOREG Goiás, quanto à uniformização da denominação do Serviço de Registro Civil de Pessoas Naturais nas comarcas em que se constituem serviço isolado e autônomo, acrescentando a expressão com atribuições de tabelionato, como já consta em diversas serventias contempladas na listagem nos termos da Lei Estadual número 13.644/2000. Esse aqui, né, colegas, é aquela lei que, para ajudar o registro civil do Estado, permitiu que eles desempenhassem a função de tabelionato, né, porque eles estavam ganhando muito pouco, e aí o tabelionato ajuda na arrecadação deles também. E aí, em algumas serventias, não estava completa, com atribuições de tabelionato. E pela lei estadual aí mencionada, teria que estar, né? Aí o eminente relator está, então, alterando a lista, voltando para alterar, apenas para acrescentar contribuições de tabelionato. Todos de acordo, colegas? De acordo. De acordo também. Então, acolhido
a propositura do eminente relator para alterar a lista nesses pontos em relação a essas serventias. Pode prosseguir, desembargador Nicomedes. Por fim, quanto à decisão do Conselho Nacional de Justiça, no bojo do PCA, número tal, proferida em 11/3/2021, pelo conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, evento 23, foi efetivada a alteração da data de vacância da serventia do Distrito Judiciário de Santa Rita do Araguaia, integrante da comarca de Mineiros, para o dia 14/5/2014, o que ocasionou o reposicionamento da serventia na aludida listagem. Desse modo, foi acostado, no evento 32, nova relação geral de vacâncias das serventias extrajudiciais do Estado de Goiás, com as apreciações da Corregedoria Geral de Justiça, atualizada em 24/3/2021, com a apreciação de todas as impugnações ora analisadas, eventos 16, 18, 19 e 21, para aprovação deste Conselho Superior da Magistratura, nos termos da Resolução número 001/2016. A listagem anteriormente aprovada não sofrerá alteração significativa em sua organização, vez que os questionamentos cingiram-se, em sua maioria, a questões pertinentes à nomenclatura da serventia e ao texto indicado no campo observação. Alterações essas que darão maior clareza aos futuros candidatos quando da escolha da serventia em audiência pública, como consta no dispositivo deste voto. Aí, desembargador Nicomedes, aí em relação a essa do Conselho, né, essa do Conselho Superior, não temos nem que votar, né, porque o Conselho Superior mandou, né, deu uma decisão lá, falou, né, para incluir e pronto, né, a data da vacância, mudando a data da vacância para 14/5/14. Então, logicamente, cumprindo aí mas é votação, como tem constado a lista, todos de acordo, incluir a serventia nesta data determinada pelo Conselho, né? Porque nós estamos votando a lista, temos que votar, então. Aí, desembargador Nicomedes, então, na parte dispositiva, que já foram votados, né? Ficou, então, em relação a Campos Belos, de Pontalina e Campos Belos, retirando o reservado a protesto até a vacância, né, porque já está resolvido lá, né, porque está em outra serventia, né? Nessas outras, inclusão das serventias extrajudiciais na geral de vacâncias, observada a data de vacância, que é de Bela Vista e de São Luís de Montes Belos, atualizando aí para a data de vacância do decreto judiciário, outra sentença transitada em julgado, e essa, Vossa Excelência já expôs, esta outra aí de Catalão, 3 ranchos, faleceu, comunicou depois, formalizou depois, está incluindo, da comarca de Catalão, tabelionato, pela retificação, retirando campos, reservada a protesto até a vacância de Bela Vista de Goiás, que foi a primeira que foi votada, e excluindo também contribuições de protesto de Piranhas, né, do registro de imóveis de Piranhas, tabelionato, etc., e também de contratos marítimos da cidade de Goiás, tirando também retificando para excluir o campo contribuições de protesto. E para constar tabelionato de notas, aí essa última, então, desembargador Nicomedes, que é o 4 da última aí, do 2, em relação à faina, que Vossa Excelência estava informando constar subjúdice, no caso, acolher para excluir, né,
a faina como foi deliberado. Né, no caso, né? Isso, só isso, fica excluindo. E modificação da data de vacância de Santa Rita, do Araguaia, cumprindo decisão do CNJ. As serventias. Aí Vossa Excelência está acrescentando aqui de Rianápolis, que foi um decreto que chegou lá agora recentemente, né, desembargador Nicomedes, a última aqui, de Rianápolis, né? Vagou agora, por último, o decreto. Presidente. Oi. No caso de faina aí, excluindo faina, tem que acrescentar também que tem que refazer a ordem da lista, né? Isso. Aí, desembargador Leandro, eu iria mencionar agora. Então, nós temos aqui a lista no evento 32, esta lista que foi juntada nos termos do voto que trouxe o eminente relator, mas constando faina subjúdice. Então, excluindo faina, e vai apenas fazer adequação dos critérios seguintes, e como já é conhecimento colegiado, eu penso que nós podemos homologar a listagem apresentada apenas com essa, e o corregedor vai apresentar, junto com o seu voto, a listagem, o acordo, a listagem homologada, com essa alteração de critérios decorrente da retirada de faina. Viu, desembargador Nicomedes, né, doutor Ricardo? Aí, quando for fazer, junto com o vai voto... constar que o Conselho já aprova com a retirada de faina, sem necessidade que a lista retorne. E já fica homologada com as alterações subsequentes dos critérios decorrentes da exclusão de faina. Então, com essas observações, desembargador Anderson, votação geral. Acompanho o voto do eminente corregedor, em todos os seus termos. Certo. Desembargador Zacarias. Também, já confirmando já o Desembargador Alain. Também, senhor presidente. Desembargador Leandro. Eu acompanho o relator com as alterações propostas, né? E retificadas aqui no colegiado, eu acompanho. Desembargador Norival, com aquela observação, né, desembargador Norival? Exatamente. Com aquela ressalva, eu acompanho, né, desembargador Nicomedes. No mais, a única observação que eu faria é que, não ocorrendo o risco, não haveria razão para excluir da lista o distrito de Faina. Só isso. Eu também acompanho na íntegra com essas sugestões aqui acolhidas pelo eminente relator e homologando já a lista que acompanhará o acórdão, será apresentada pelo eminente relator, desembargador Nicomedes. Desembargadora Reck. Também acompanho, do mesmo modo. Então, termina assim então, a votação dessa lista, nesses termos que foram aqui declinados e definidos. Da minha parte, eu não tenho mais nada. Algum colega trouxe alguma coisa em mesa, alguma observação a mais? Senhor presidente. Pois não, parece que minha internet não está muito boa. Bom, parece que formalmente hoje é a minha última sessão. Eu ainda tenho 3 processos na minha caixa. Eu pretendia trazê-los hoje, até tinha falado com a Sabrina, mas são despachos, eu tive que manifestar para ouvir a parte interessada. Então, eu retornarei ao colegiado, mas não como membro oficial, né, mas como juiz certo. Então, agradecer ao senhor e a todos os demais integrantes do Conselho, haja vista que me parece que a missão, na próxima sessão, já estarei na missão do órgão especial, né? Sim, a partir do dia 13, segunda-feira, é o último dia do desembargador Itamar lá no órgão especial. Na terça-feira, Vossa Excelência já assume a cadeira dele, deixada por ele, e aí, pela normatização, Vossa Excelência, todos os membros da corte não pode acumular com o Conselho. Nós vamos propor na primeira sessão, já na semana que vem, do órgão especial, a eleição do doutor Fernando Mesquita e do doutor
Fayad para compor o colegiado, sucedendo o eminente desembargador Anderson e o desembargador Luiz Eduardo. Então, os colegas estão chegando, tenho certeza que colaborarão muito aqui, como o desembargador Anderson fez, e faria mais se tivesse mais tempo, também o desembargador Luiz Eduardo. Então, nós que agradecemos, desembargador Anderson, e nos seus processos que estão vinculados, que está vinculado como juiz certo, certamente é porque pediu o dia. Mas eu sei que Vossa Excelência tem muito processo, muito serviço em vários colegiados, em várias outras frentes que colaboram com o tribunal, mas se quiser passar para o sucessor, eu não vejo, tenho certeza que o sucessor receberá com toda boa vontade e assumirá a relatoria. Mas aí é um critério de Vossa Excelência, que é sempre muito bem-vindo aqui. Se quiser ajudar, vai ser um prazer tê-lo aqui sempre. Então, da minha parte, está encerrado. Então, muito obrigado, desembargador Nicomedes, pela presteza em relação à listagem, que foi fundamental para que o colegiado pudesse julgar hoje e a gente pudesse avançar com o concurso, que em breve será lançado o edital. Muito obrigado. Então, está encerrada a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado, gente. Muito obrigado. Tchau. Isso só